Olá, sejam todos muito bem-vindos a mais um episódio do Supera-te com Valquíria Quintela. Hoje, a minha convidada é nada mais, nada menos do que Monielle. E eu vou deixar ela se apresentar para vocês. Seja muito bem-vinda. Obrigada, Val. Obrigada. Val, gente, hoje tá traumatizada. Foi a primeira vez que ela conviveu comigo, assim... Estou encantada, essa é a verdade. Conviveu comigo, assim, um pouquinho mais. Muito bom. Astral, ó, lá em cima. Olha, Val, não te prometo nada, nem pra quem tá em casa, apenas algumas gírias cearenses, pois fazer piadinha vem no sangue, né, minha filha? Isso a gente é se vira assim. Está te fazendo uma pergunta. Quem é Monielle e de onde ela veio? Tá. Então, a gente vai ter que voltar aí 31 anos. Eu sou de Fortaleza, né? E eu fui criada numa família de 3 filhos, eu sou a mais nova. E antes de vir do Ceará pra cá, né, eu tinha 25 anos, então aconteceram alguns episódios ali na minha vida, né? O primeiro é que eu fui criado num sistema religioso muito fechado. E com 15 anos eu perdi meu pai. E aí, a partir daquele momento, eu comecei a questionar algumas coisas desse sistema religioso, né? Não concordo tanto assim, não acho que seja dessa forma. Existiu um episódio muito traumático ali, que foi um dia que eu falei que eu tinha sentido o perfume do meu pai, logo depois que ele tinha falecido, e algumas pessoas da religião foram lá e queimaram tudo que era do meu pai. Porque eles disseram que eu tinha sofrido um episódio de influência demoníaca. E eu fiquei muito revoltada, só que eu guardei aquilo pra mim, porque eu não tinha o que fazer com aquela revolta. Eu ia ser só revoltada. Você tinha só 15 anos. Eu só tinha 15 anos, aí eu ia ser só revoltada, né? Eu tinha 14, nessa época eu tinha 14. E aí com 15 eu comecei a trabalhar. E quando eu comecei a trabalhar fora, eu falei, eu acho que eu encontrei o caminho pra eu sair e viver a minha revolta, né? Sim. Se eu fosse me rebelar dentro de casa, quem que ia me levar a sério? Com 15 anos, adolescente rebelde. E aí, com 20 anos, eu comecei a bater o pé de que eu sairia da religião. E assim aconteceu, né? Eu tinha 20 anos quando eu saí. E eu perdi, literalmente, todos os meus amigos do dia pra noite. Foi, assim, uma dor. Foi todo mundo que eu conhecia, né? Porque a minha mãe entrou nessa religião quando eu tinha 3 anos. Então, todo o meu referencial de amigos, de pessoas próximas, de convivência, do pra onde a gente vai, o que a gente vai fazer, jogar vôlei na praia, sair pra uma pizzaria, fazer tudo. Acabou. Eu não conhecia mais ninguém, né? Exceto algumas pessoas da faculdade que eu tinha começado também a muito custo, batendo o pé. Porque não era certo, pois o tempo da faculdade eu poderia estar dedicando para Deus. Então, até isso foi muito tolhido ali, né? E aí, com 21 anos, eu fui provar quem estava errado e quem estava certo. Porque quando eu saí da religião, eu saí escutando que eu tinha perdido o favor de Deus. E que Deus nunca mais me abençoaria até eu retornar. E eu falei, ok, então vamos ver. Vamos ver o que vai acontecer. E depois disso, eu ainda morei, mas tinha 20, eu saí de Fortaleza com 24, mas 3, 4 anos ali em Fortaleza. Só que eu sentia que pra eu poder viver de verdade, eu tinha que me distanciar daquilo, porque toda vida que eu encontrava na rua com uma pessoa que era minha melhor amiga, ou um melhor amigo, ou alguém muito próximo, e essa pessoa cruzava a rua pra não falar comigo, me ignorava, fingia que não me conhecia, aquilo doía muito, né? E apesar de já viver com o meu dinheiro, morar fora de casa, porque eu saí de casa com 3 dias depois de ter saído da religião, o ambiente ainda era muito adoecido, né? E eu precisava sair. Se distanciar. Precisava. E aí eu também já não estava feliz no emprego. Aí teve um dia que eu escutei uma coisa que entrou muito atravessada no trabalho. Eu falei, nada mais me prende aqui. E eu estava fora da minha área de atuação, que era marketing. Eu tinha brigado para me formar, né, tinha ido contra as coisas que a minha família acreditava pra me formar e eu estava fora do marketing. Eu falei, cara, tá na hora de voltar. E aí o meu melhor amigo, ele tava com uma agência aqui no Rio e ele não sabia vender, mas era muito bom designer e eu era péssima em design, sempre tinha a criatividade zero. Hoje, quando eu olho pras coisas do batom e vejo as coisas que eu falo, gente,
Deus Você é muito bom, né? resgatou, Porque a coitada aqui, menino, graças a Deus que nasceu no digital, porque mal sabe escrever. A letra é péssima. E aí eu fui, cara, então eu vou vender, porque é o que eu sei fazer. E aí eu vim pro Rio pra poder viver minha vida, né? Você já tinha terminado a faculdade? Já tinha terminado. De marketing? De marketing, só não tava trabalhando na área. Eu trabalhei por um tempo e aí me aborreci com o mercado e eu falei, não vou sair, porque em Fortaleza a gente tem uma discrepância financeira muito grande do ticket de pagamento, né? Então, um valor que eu cobro aqui 3x, lá é menos de 1x. Entendeu? Então, não tem como. E aí, ao mesmo tempo, eu fui me aborrecendo com as pessoas na área, fui me desgastando e também a vida pessoal estava em desequilíbrio, né? E você é muito novo, você não teve contato, porque o meu mundo era uma redoma. Sim. E aí, quando eu quebrei aquela redoma, eu não sabia mais o que fazer. Então, eu não tinha maturidade para lidar com aquelas coisas. E aí, era o meu modus operandi, era sair fechando e batendo porta. E foi exatamente o que eu fiz, até chegar aqui. Entendi. Você literalmente fugiu de casa. Fugi de casa. Na verdade, fui convidada a me retirar, né? É Fui verdade. convidada a me retirar. E hoje você tem boa relação com a sua mãe? Sempre teve com seus irmãos? Não. Hoje não, porque a religião, ela incute que para que a pessoa retorne pro seio da religião, ela precisa sentir a falta, né? Então, Entendi. eles vivem, segundo o texto da Bíblia, que o pecador será retirado do meio da congregação. Entendi. E aí, para que eu possa voltar a ter convivência com eles, eu tenho que voltar para a religião. E esse é um ponto que para mim não tem. Entendi. Então, os meus irmãos eu não falo, não por parte de pai e mãe, né? O meu pai, ele teve 3 casamentos, eu sou filha do 3º. E aí, eu tenho uma irmã do 2º casamento, que essa gente é muito próxima, ela não é testemunha de Jeová, então ela entra ali no lugar de mãe, pra mim. A filha dela, a minha sobrinha, tem a minha idade, e a gente tem meses de diferença, eu nasci em junho, Renata em agosto. Então, a gente tem a mesma idade, e aí, pra mim, ela é uma irmã, e o filho dela é como se fosse meu sobrinho. Entendi. Então, os papéis ali, né, a vida foi encaixando. Você foi ali montando o seu seio familiar. Isso é muito engraçado, porque quando meu pai faleceu, eu tinha 14, a gente sabia da existência, mas a gente nunca tinha visto. E um dia, uma vizinha bate na porta lá de casa e fala assim, Dona Fátima, seu Raimundo teve outros filhos? Aí minha mãe, sim. É porque tem um garotinho que treina com meu filho que ele parece muito com ele. Aí essa vizinha fez a ponte. E aí Entendi. ela perguntou pra minha irmã quem era o pai dela. E ela falou, meu pai é Raimundo e tal, assim. O apelido do meu pai era Jacaré. E ela falou, Jacaré, não sei o quê. Tinha casa de jogo do bicho e tudo mais. Aí ela foi e falou, então eu sei quem são seus irmãos. E a gente morava tudo no mesmo bairro. Só que a gente não se conhecia, porque meu pai não queria. Então, depois disso a gente começou a conviver, mas foi bem difícil pra ela, porque na religião da minha família ninguém comemorava Natal, Ano Novo, Réveillon, aniversário, Dia dos Pais, Dia das Mães, nada, né? Não se comemorava nada. E aí ela tava chegando, a gente tava começando a desenvolver uma relação, e aí chama pra aniversário, chama pra Natal, chama pra Réveillon, chama pra viajar no Carnaval. E tudo era um não. E ela não entendia o porquê. E a minha mãe não deixava a gente explicar, ela só negava os convites, né? E quando eu saí da religião, foi essa minha irmã que, tipo assim, que apoiou muito, né? Ela não soube, ela soube meses depois. E aí, quando eu contei, ela ficou revoltadíssima, né? Como é que isso acontece? Como é que param de falar com você por causa disso, não sei o quê. E aí, eu fui explicar pra ela o porquê que a gente negava tantos convites, né? Que Sim. era por causa disso aí. E ela começou a entender. E foi aí que a gente teve uma aproximação da relação, né? E a gente vem nessa construção dessa relação já quase 20 anos, fazer 20 anos. Né? Então, que ela passou a entrar no meu seio familiar. E aí, em paralelo com isso, a minha família direta, a gente foi se distanciando. Então, hoje eu falo com a minha mãe, tá tudo bem? Né? Assim, aquela conversa bem superficial, que você pisa em ovos. Quando eu vou pra Fortaleza, ela me encontra, mas é meio que escondido na casa dessa minha outra irmã. Então, tem todo um processo ali. Um processo. Eu falo, assim, o nome do programa é Supera-te. E eu falo que não existe... na minha concepção, tá, Monielle? Não existe superação
completa de nenhuma das nossas dores. Por quê? Porque sempre vai existir a cicatriz ali na alma. E eu tenho muito cuidado, assim, no trato tanto com as minhas dores quanto as dores do outro. Mas eu acredito muito que a sua dor ou a minha dor, elas não são maiores e nem melhores e nem menores do que a de ninguém. Mas elas são importantes para que outras pessoas possam se espelhar e se conectar e talvez melhorar a vida, sabe? Então, é por isso que eu falo tanto de superação. Para mim, eu acordei hoje de manhã e falei, oi, bom dia para mim mesma. Meu dia hoje vai ser bom, porque a responsabilidade de fazer ele ser bom é minha, só minha. E é nisso que eu acredito. Queria aqui compartilhar isso com você. Muito obrigada por você ter trazido essa história. E aí você veio para o Rio e conta como que foi essa trajetória. E só voltando nesse ponto que você trouxe, né? É muito engraçado quando a gente olha para nossa jornada e a gente tem duas opções. Ou a gente repete o padrão, ou a gente vai no inverso para poder curar. No outro dia eu tava conversando com uma amiga e aí ela falou assim, o batom, né, eu vou já chegar como aquele que nasceu, mas ela falou assim, não foi a primeira mesa que foi negada para você. Na verdade, você teve a primeira mesa negada pela sua família. Então, toda essa questão do acolher, do receber, a mesa é sua, é exatamente o inverso, né, do que eu tive lá atrás. Então, foi a minha forma de me curar, foi conectando outras pessoas e recebendo outras pessoas. Isso é maravilhoso, porque é outra coisa que eu acredito. Hoje, quando a gente olha para os cases de sucesso, se você for ler biografias, você vai ver que ele é um case de sucesso por conta de uma dor no passado. Ele pegou aquilo ali, transformou num propósito e fez ser melhor. É mais ou menos o que eu acredito que eu fiz comigo. Ainda não sou um case de sucesso, estamos no caminho e nem é por isso. Aqui é uma questão de propósito, é uma questão de missão. E quando você olha para um case de sucesso, seja quem for, pode ir lá buscar na história dele que tem uma dor ali, que ele transformou aquilo ali num propósito, para viver mesmo aquilo como missão e fazer a vida das pessoas em torno melhor. Acredito muito nisso. É isso aí. Mas enfim, aí eu vim pro Rio, né? E eu vim com um sonho, eu vim com um devaneio, na verdade, porque eu pedi demissão no meu trabalho. E quando eu pedi demissão, a empresa não fazia acordo. E aí a minha gerente foi e falou assim, você vai perder tudo. Eu falei, não tem problema. Aí ela, mas você vai embora com o quê? Eu falei, não sei. Aí eu juntei R$3.000 e vim embora. E eu achei que eu ia viver 6 meses no Rio. Com R$3.000 e a minha Vênus em Touro, gastadeira para caramba. Gente, fico... Enfim, durou um mês, né? Mas foi o suficiente, porque eu sempre sou a favor da água bater na bunda. Acho que as pessoas precisam passar uma dificuldade para elas poderem se provar. Toda certeza. Né? A circunstância 100% favorável, ela é muito difícil para uma pessoa se provar. E como eu vim trabalhar no comercial da agência, o meu amigo ele não podia me pagar salário. Então, qual que era a proposta? Você vem, você vende, você vai ganhar um comissionamento em cima desse cliente que entrar na agência, e enquanto ele permanecer na agência mês a mês, você ganha também um valor. Eu falei, tá bom. Perninhas na rua, aí eu cheguei numa sexta, aí fiquei o final de semana, sexta, sábado, domingo, no Oba-Oba. Na segunda, eu passei pelo meu primeiro evento traumático no Rio de Janeiro, chamado Pedra do Sal. Quase morri, subi no Morro da Providência, 11 horas da noite na escadaria, sozinha. Olha, uma aventura que eu falo, menino, que eu já botei meu anjo da guarda pra trabalhar, coitado. No dia que ele tirar férias, ninguém poderá julgar. Porque não foi brincadeira. E aí, eu lembro que nesse dia eu voltei dessa Pedra do Sal aterrorizada por 1.500 questões. E sentei pra beber num barzinho lá da Lapa. Aí tinha um bar lá que era a esquina da cachaça. E o cara tinha inúmeros rótulos de cachaça, não sei o quê. E eu gostava de cachaça. Hoje eu ainda gosto, mas o fígado já não aguenta, né? Coitado. Aí eu falei, me dá uma régua, que era com várias cachaças pra provar. E aí veio o dono do bar e falou assim, nossa, você vai beber essa régua? Eu falei, vou. Ele, eu vou sentar do seu lado pra ver. Aí eu falei, com esse sotaquezinho, você não é daqui. Aí ele, não, eu sou do Ceará. Eu falei, de onde?
Pronto. Achei que ia tomar. Aí ele de Guaraciaba do Norte, que é o interior, que tem lá uma serra, né? Aham. Aí eu falei, menino, olha, minha comadre mora perto, não sei o quê. A gente começou a conversar, eu bebi a cachaça inteira. No final da noite eu tinha vendido o serviço de marketing pro cara, que eu já abri ali o Instagram, fiz a análise, eu falei, tudo uma merda, não, vamos trocar. Vamos trocar. Aí ele, então eu vou fechar com você. Eu falei, tá bom. Aí quando foi na terça-feira, eu bato lá 5 horas da tarde, assim que a casa abria, com um contrato na mão. Aí ele, você voltou? Eu falei, lógico. Eu não vendi pra você? Eu falei, lógico. E aí, depois disso, ele começou a me recomendar outros clientes, aí eu ia fazendo, enfim. E em pouquíssimo tempo, eu consegui construir uma carteira pra agência. Uhum. E aí, a agência começou a crescer, a gente teve que contratar social media e tudo mais. Então, foi um processo muito legal. Muito né? legal mesmo. E era muito interessante, assim, porque eu lembro que todo mês, que quem trabalha com venda, o mês é muito curto, né? Você bate a meta, aí você vibra um dia, no outro a meta já zerou. E aí você já tem que, porque se você ficar vibrando muito tempo também, você perdeu o próximo mês. E todo mês era um processo ali, né? E eu sempre pensava assim, eu não posso voltar, não posso voltar, não posso voltar. E era o muito não posso voltar pra não dar o braço a torcer pros outros do não deu certo, né? Uhum. E é engraçado porque toda vida que eu vibrava nessa energia parecia que acontecia alguma coisa que, tipo assim, me levava muito perto de voltar. E aí, isso foi 2017. 2018, eu tive um problema familiar com a minha mãe e eu precisei me dividir entre aqui e lá. E aí eu fiquei 2018 e 2019 nessa ponte aérea. E final de 2019 a situação foi resolvida. E eu falei, bem, agora eu posso voltar, né? De vez e viver ali o que eu fui pra viver no Rio. E aí, nesse processo, a agência já tinha encerrado com meu amigo, porque eu sempre gostei muito dessa parte de consultoria, mentoria, e ele não queria implementar isso dentro da agência. Falei, então vamos fazer o seguinte, vamos dividir, que a gente mantém uma boa relação de amizade. Sim. E cada um segue de acordo com a sua visão de negócio. E aí, eu já tinha um namorado em Niterói. E aí, nesse daí eu falei, ó, tem 2 opções. A gente vai pagar 2 aluguel, mesmo a gente morando praticamente no seu apartamento, ou a gente vai morar junto. Ele, então vamos morar junto. Eu falei, tá bom. E foi muito interessante, porque isso foi no final de 2019, dia que o Flamengo ganhou o Mundial, que foi um jogo que naquele dia eu vi assim, meu Deus, vai ser nessa cidade que eu vou morar com um monte de gente louca, gritando desse jeito no meio da rua. No bar, todo mundo infartando, porque o Flamengo fez um gol, 2 gols no final dos 45, em cima do River Plate, uma loucura. Você lembra desse jogo, diretor? Não? Você é flamenguista? Não? Ai, triste eu, hein? Vamos embora, Val, vamos embora. Vamos. Pelo menos a Giovana viu? Mas enfim, e aí foi muito engraçado. Aí virou o ano, né? Então vamos lá, ano novo, o que a gente vai construir? Agora eu vou morar em Niterói, tava no Rio, mas era em Niterói. Veio a pandemia. E aí quando veio pandemia, né? E aí quando veio a pandemia, eu tava de viagem marcada. Eu ia dia 19 pra Fortaleza, que era uma quinta-feira. E na segunda-feira estava tudo fechado. Já tava tudo fechando, né? E eu falei, não tem como ir. Então, vamos ficar. E ali, eu tive muito medo, assim. Eu lembro de ter sentido muito medo. Porque eu tinha tomado a decisão de vir pra cá. A agência tava recomeçando. E eu falei, vou perder todos os clientes, né? Porque 15 dias em casa, marketing sempre foi gordura. Se sangrou, o primeiro a rodar é a gente. Uhum. Mas foi justamente o inverso, né? As pessoas precisaram contratar. E aí eu tinha 3, 4 clientes, eu fui pra quase 40. Olha isso. Em 3 meses, assim. E contratando e passando pelo processo de selecionar pessoas, de contratar e de formar uma equipe e de colocar os meus valores e de bater cabeça e passar por um quase processo trabalhista. E, então, assim, foi toda uma jornada ali muito rápida em 6 meses, né? E quando foi no final dos 3 meses, 3 para 4, eu aluguei uma sala. Eu falei, gente, vamos todos para a sala. E aí... Todos juntos, não. Não vamos, a gente quer continuar trabalhando home office. Se for pra ir pra uma sala, a gente não continua trabalhando com você. Eu falei, meu Deus. E foi um baque, porque eu gosto muito de me relacionar com pessoas, eu gosto de estar junto, eu acho que a criatividade flui, né? Quando você troca ali com pessoas, eu falei, cara, como é que isso vai acontecer? Mas vamos ver. E a gente tem até hoje em home office, então a gente nunca teve uma sala
ali, né, com essa negativa, a equipe mudou inteira, mas os novos que foram entrando eu já fui incutindo. Não, a gente trabalha home office. Eu conto com o compromisso de vocês. Não vou ficar em cima, vocês sabem o que tem que entregar e acabou. É produção, né? É produção. E assim a gente fica, né, até hoje. E aí, no meio desse processo da agência, veio o batom. Porque eu quis participar dos grupos de networking, eu queria continuar expandindo, né? Queria trazer ali um outro perfil de cliente para dentro da agência. E achei que o network fosse a ponte. E aí eu tive a negativa pro batom. Eu encontrei um grupo que eu quis participar. E dolorosamente foi dito que eu não tinha um perfil. Esse grupo era... É daqui de Niterói. Tá, mas é de mulheres, É de mulheres empreendedoras. Tá. E aí eu queria, né, participar e tudo mais. E foi me dito que eu não tinha um perfil do grupo, né? Bem, eu acho, hoje eu sei. Foi bem por imagem, tipo assim, não tem dinheiro, enfim, não rodou. E eu fiquei muito, 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 muito louca da vida naquele dia. Porque eu acho que você negar uma oportunidade sem conhecer a pessoa, né? E essa história deu uma reviravolta, depois eu vou chegar lá nesse ponto, isso é muito engraçado. O mundo é redondinho. Redondinho, Niterói é um ovo, tem 3 pessoas, eu, você e alguém que a gente conhece. Exatamente. Isso eu aprendi muito rápido. Aí eu voltei pra casa muito chateada nessa noite, eu falei, vou montar o meu. E aí na manhã seguinte, eu pensei no nome, aí veio Batom Drinks e Negócios, eu falei, vai ser um grupo onde eu vou reunir mulheres, mas eu não quero que elas estejam ali só por estar, só pra postar e pra fazer fofoca, porque a gente se perde muito rápido. Sim. Dentro de um grupo quando ele não tem propósito, né? Ele vai se desfazer, porque as pessoas são imperfeitas, então, sim. né? Vai se desfazer. E eu falei, ele vai ter que fazer negócio, mas ele tem que ser leve, ele tem que ser uma experiência. Eu gosto muito desse negócio da experiência, do sair, do viver, né? Sim. E do ter um momento de pausa. Falei, então é isso aqui que eu vou levar. E aí eu convidei 7 clientes. E essas 7 clientes, 3 delas me trouxeram 3 amigas. A gente fechou em 10 pessoas e a gente teve o primeiro encontro do Batom em julho de 2021. E agora a gente vai para 4 anos de Batom, com 46 edições nesse mês agora. Nossa, que sucesso. É muito, 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 muito... Mas muita luta por trás disso, né? Muito. Teve meses que foi só eu, mais 2 pessoas, né? E essa história fica de lição para as minhas mentoradas. Que naquele dia, alguém perguntou assim, nossa, você não pensou em desistir? Eu falei, cara, pensar, eu pensei. Mas se eu não merecesse 3, eu não ia chegar no meu objetivo de 20. Porque na época, meu sonho era botar 20 mulheres numa sala. Nossa, no dia que eu coloquei, você não tem noção. Que alegria. A alegria que foi, exatamente. E aí hoje, às vezes eu vejo alguém fazer um evento e diz assim, não, só tem 10 pessoas, só tem 15 pessoas. Eu falei, você sabe o que é você movimentar 15 pessoas, mexer na rotina de 15 pessoas? Né? A própria Ju aqui fala, eu desço de Friburgo por causa do batom. Você mexer na rotina de uma pessoa. Ontem uma menina falou pra mim, eu não consigo vir todo mês porque eu vim pro batom, ele não é só o custo do evento. Eu moro, acho que ela mora em Guaratiba, uma coisa assim. Ela tem despesa com passagem, com hospedagem. E aí ela disse, olha, não vou voltar de Uber, então é o meu Uber pra vir, é o hotel, é o meu dia de alimentação aqui, é o meu Uber pra voltar no dia seguinte. Então, tipo assim, é todo um processo. Mas, então você mexe na rotina de uma pessoa, porque a pessoa acredita. Disso é muito legal. Porque a pessoa acredita no seu sonho, ela acreditou no seu propósito. Então hoje, né, ter ali 80 mulheres, 85, 90, como a gente vai fazer a edição de Fortaleza agora, é muito incrível. Porque você aprende a respeitar a história de cada uma. Exatamente. Né? Não é que eu me identifique e seja a melhor amiga de todo... Porque não é impossível. A gente tá falando de uma comunidade. Eu nem consigo me aproximar tanto nesse nível de intimidade. Mas você respeitar a história da outra pessoa faz você construir uma boa relação. Faz você estimular a boa relação entre elas ali no grupo. E isso é muito legal, porque hoje o Batom ele tem um espírito de comunidade. Ele não é um evento onde você vai lá, vai tirar foto bonita e vai postar. E vai ter um conteúdo pra postar ali e acabou. É muito mais. E acabou. Né? Ele acontece o mês inteiro. É esse senso de comunidade. É o saber que hoje, se eu for abrir uma coisa, eu posso colocar no grupo do Batom e as meninas vão. Eu tô precisando disso. Existe um apoio real. Existe. Isso falta muito nos grupos,
existe essa essência verdadeira, né? Isso. As pessoas gostam muito da firula, do oba-oba, investir muito na embalagem do presente e dentro não ter nada, né? E isso me incomoda muito, assim, o não ter nada. A pessoa saiu da minha mesa e nada foi transformado. Isso não pode acontecer. E você pode transformar uma pessoa quando você conta a sua história. Com toda certeza absoluta. Né? Então, são pequenos elementos da noite. Então, o batom hoje, ele tem todo um cronograma ali que tem, sim, uma parte emocional, tem uma parte do conteúdo, tem a parte da troca. Então, ele tem todos os aspectos para que elas vivam pra uma experiência. Ontem alguém até brincou assim, nossa, te vejo gigante no auditório. Eu falei, Deus me livre de um auditório. Eu quero um restaurante bem grande. Não, eu quero um restaurante bem grande, com uma putaria de lazer, os garçons servindo. Deus me livre ao auditório cheirando a mofo. Olha, me causa uma ânsia, meu filho. Isso é doido. Porque é experiência, Val. Experiência. Porque não é só entregar o conteúdo e fazer um evento. Eu quero que elas saiam de casa e elas se desliguem. Ontem uma delas chegou pra mim e falou assim, você não tem noção. É um momento de desconexão, né? Você não tem noção do que foi o meu dia. Mas eu cheguei aqui... E eu pedi um suco, que ela não bebe, né? Eu pedi um suco. Eu conversei com as meninas, eu esqueci totalmente do que tava lá fora. Eu falei, isso aqui, se eu te boto numa cadeira de hotel, em algum lugar assim, vai parecer uma aula. E aí, se você não tiver pronta... pertencendo a esse momento. Você não vai ficar, vai ser chato, entendeu? Mas quando eu te boto num ambiente leve, que tem comida, que tem bebida... E que tem histórias. E aí você parece que você saiu pra uma noite pra viver. A Jéssica que fala que o marido dela diz assim, tu me dá um golpe, Jéssica, uma vez no mês, esse é o teu futebol. Fala, esse é o nosso futebol, entendeu? Porque o homem, ele tem hobby, o homem tem lazer, a mulher não tem, né? Se ela não se impor, ela não tem. Então, ali é o nosso momento de lazer, mas é um momento de lazer que também é proveitoso, que também... Que tem muito ali, né? É muito... Quando eu olho, né, pro batom, e eu olhei um pouquinho antes de vir pra cá, e na nossa conversa também, um pouquinho antes, eu vejo que é muito grande, Munir, porque eu acredito muito nessa conexão real, porque você tá mexendo... Né, você disse aí com a rotina das pessoas, com a vida das pessoas, tá conectando pessoas, as pessoas estão realizando negócios, as pessoas estão apoiando dentro dessa comunidade o negócio uma da outra. E isso, quando a gente fala de interferência, é sim uma interferência, né, de uma liderança... eu vou falar que uma liderança carismática que realmente conecta essas meninas, não só com você, como entre elas. Entre elas. E isso é fantástico. Quem dera se todas as comunidades, os grupos, as associações fossem isso. Porque natural do ser humano é o ego, é o poder, é o querer ser melhor que o outro. E aí, quando você encontra uma ambiência onde eu achei muito legal, você fez uma postagem, eu não sei se foi ontem ou se foi hoje de manhã, acho que foi hoje de manhã. E você colocou assim, essa é a mesa que eu sempre sonhei em sentar. E eu falei assim, cara, isso é de uma profundidade. O que essa menina passou para montar a mesa que ela gostaria de sentar, tem pano pra manga aí. E o batom, ele tem muito a minha essência, né? E isso tem um preço. Às vezes as pessoas não compreendem. Só que eu tenho uma frase que fica ecoando na minha cabeça cada vez que eu tenho um problema com alguém. Uma casa precisa de ordem. Sim. E essa é a minha casa. E essas são as minhas ordens. Se você não concorda, então... Tá tudo bem. Tá tudo bem, mas a minha casa não é pra você. Uhum. Né? Toda vida que eu perco alguém no batom, isso acontece raramente. Mas de vez em quando acontece. Eu fico bem, porque eu não tô perdendo uma pessoa. Eu tô protegendo as outras 80. Entendeu? Então, e ninguém é obrigado ou vai ter a mesma essência que eu, a ter os mesmos valores. Isso não quer dizer que eu tô errada, a pessoa tá certa. Não tem nada disso. A ver. Só que não vai bater. Eu acho que talvez você... Eu gosto de focar assim, sabe, Manelli? Por exemplo, eu acho que o ser humano, as pessoas, você, Flávia, Ju, todo mundo, a gente tem alguma coisa de bom e a gente tem alguma coisa de ruim. E quando você tá numa posição de liderança e de convívio com as outras pessoas, o que você
para sua vida ser melhor, você vai explorar o que a pessoa tem de ruim ou o que a pessoa tem de bom. Eu, pelo menos, prefiro explorar o que a pessoa tem de bom. Até porque o que cada um tem de ruim, a pessoa já sabe. Ninguém precisa apontar o dedo uma para outra. Ninguém precisa apontar o dedo para dizer que você é ruim nisso, que você é péssimo nisso, que você... Porque aquela pessoa, ela já sabe, ela já tem na mente dela que ela tem que evoluir e melhorar em alguns pontos. Mas quando você está numa comunidade, você... parece que você faz isso muito bem. Explora o que cada um tem de bom, não permitindo o contrário, não tem como. É só decolar. É só decolar. E quem não tem a essência do batom sai, assim, automaticamente. Quando a pessoa não quer, né, escolher a qualidade do outro, ela quer focar no defeito, ela não vibra. Ela não fica. Não fica. Não fica de jeito nenhum, entendeu? Então, o batom hoje, ele tem um corpo bonitinho, ele tem essência, ele tem ordem, né? E eu tava até contando ontem pras meninas, assim, que eu tive um problema esse mês, que eu precisei chamar a atenção de uma pessoa e tudo mais. E a pessoa não compreendeu. Eu falei, gente, mas eu sei que eu não fui grossa. Eu coloquei, eu expus. Quando eu botei meu ponto, ela rebateu. E aí eu trouxe novamente meu ponto. Ela continuou rebatendo, eu já não falo, porque a pessoa não quer. Uhum. Ela não quer solução. Ou as coisas vão ser do jeito dela ou vão ser da minha. É assim, né, que a pessoa coloca. E do jeito dela não vai ser, porque eu não cheguei aqui servindo as vontades, né? Não dá. Um filho você não pode... Você tem que botar limite no seu filho e é por amor. E colocar o limite numa pessoa que você ama é muito difícil. Então, colocar limite numa mesa que eu criei é muito difícil, mas eu preciso, porque senão eu perco a mesa. Sim, com toda certeza. Isso você tem... quando você tem essa visão, você tem uma visão empresarial. Eu sempre falo o seguinte, por que vou te falar, 80% ou talvez mais um pouquinho das empresas, elas quebram quando o dono morre. Não tinha cultura, porque não tinha morreu essência. A alma. Não tinha essência. Morreu a alma. E se essa alma não treinou, se essa alma não passou pra frente, se essa alma... Porque empresas são assim, né? Você tem 2 caminhos. Ou você treina para o herdeiro, ou você cresce a empresa para vender. E aqui eu tô falando de visão empresarial. Nasceu pra acabar. E tudo que a gente faz e que a gente coloca a nossa essência, realmente, quando qualquer coisa vir de encontro, não vai vibrar na mesma frequência e vai acabar de alguma forma se afastando. É isso aí. Muito legal. Val, então hoje o Batom, ele é uma comunidade muito unida, né? Onde a gente consegue realmente construir conexões reais. Sempre prego que não adianta levar cartão de visita se você não tiver com o seu coração aberto para realmente poder se conectar. Verdade. Outro dia eu tava estudando e eu vi uma frase, e essa frase eu tenho colocado no Batom, que ao chegar no Batom, veja o máximo que puder, ouça o máximo que puder, mas sempre comece pelo coração. Porque se o seu coração estiver fechado, você não vai tirar o pleno proveito da noite. Verdade. Você não vai, você vai ficar na sua e você tá sempre na defensiva, você não consegue se conectar, né? E a conexão real, poxa, eu gosto da Val, eu gosto da história dela. É a história dela como pessoa, como mulher, que faz eu querer comprar dela. Né? Não é só o perfil bonitinho no Instagram. Pessoas se conectam com pessoas. Exatamente, entendeu? Então, isso é muito poderoso, né? Isso gera uma lembrança muito mais duradoura do que um feed perfeito, um cartãozinho de visita arrumado, mas que a pessoa não passa nada. Ela não te passa segurança nenhuma porque você não conhece a história dela. Né? Então, quando você conhece a história dela, você começa a fazer os pontos de conexão e se sente mais seguro. Porque você conheceu a pessoa, né? Então, isso é muito forte, né? Essa parte do contar a sua história, ela precisa ser martelada. As pessoas precisam falar de si, a contar suas histórias. Aqui eu falo muito, Nelly, que quando a gente fala da nossa história, e aqui como né? A gente fala muito de superação, quando a gente fala da nossa dor, primeiro, quando a gente fala... E a gente vê muita gente que não fala. Primeiro, quando a gente fala, que a gente consegue colocar pra fora, a gente se cura. E depois a gente se conecta e ajuda a curar outras pessoas. E isso, pra mim, isso é divino, sabe? Isso é muito grandioso, assim. Isso é de uma imensidão absurda.
E você é muito, assim, aliás, gente, todo mundo seguiu o batom. Flávio, coloca aí a logo dela aí. Que é maravilhoso. Eu já estou na lista de espera, porque tem lista de espera, gente, acredite, tem lista de espera. E eu tô muito honrada de receber você aqui. Ai, que bom. Ficaria aqui um dia falando, batendo papo, que delícia. Mas fala pra mim, depois disso tudo, ou pelo menos desse pouquinho que você se abriu aqui, quem é a Monielle hoje? Hoje é muito engraçado, né? Porque até uns 2, 3 anos atrás eu não tinha consciência disso, né? Pra mim eu era sempre a menina que tinha fugido de casa. E com o batom, com tudo que aconteceu, hoje eu me vejo como uma mulher muito, muito mais segura. Uma mulher mesmo, né? Uma pessoa muito mais centrada. Eu sou extremamente organizada, você não tem noção. Exceto com exceções, né, Ju? Quando eu sou louca e esqueço as coisas. Mas o batom e a agência e tudo que aconteceu nessa vinda pro Rio, eles me deram uma centrada na vida. A gente tava falando sobre isso, né? Que Isso. a gente precisa ter uma pessoa centrada. E eu sou de gêmeos, gente. Eu tenho várias pessoas dentro de mim. Então, eu tenho a pessoa do oba-oba, do ei, e ao mesmo tempo eu tenho a alma do não, peraí, minha filha. Vamos planejar isso aqui, senão você vai surtar. Né? Então, hoje eu sou uma pessoa muito mais consciente sobre o meu propósito. E o meu propósito, ele é muito claro, que é esse de unir pessoas. Muito legal. Né? O batom, ele deixou isso muito claro pra mim. O batom, ele não era um produto, lembra que eu te falei? Sim. Ele hoje, pra mim, ele é um produto, porque ele é um propósito. Então, ele precisa ter um objetivo claro. E todos os anos eu desenho um objetivo ali pro batom e ele vem se realizando. Mas a essência, que é unir pessoas de verdade, ela não se perde. Então hoje eu me vejo como uma pessoa que une pessoas. Que foi isso que me curou, né? Muito Enquanto legal. eu fui separada e isso me causou uma dor, hoje o unir me cura. Né? Então foi o caminho inverso. E a intenção, um detalhe sobre o batom que eu não te falei. Hoje eu faço ele em Fortaleza. Porque foi a forma que eu encontrei de voltar pra casa. Não de voltar pra morar, mas de voltar pra casa e levar pra minha cidade. E uma curiosidade, você conseguiu se reconectar pelo menos com alguns daqueles amigos que você perdeu? Não, eles não podem falar comigo. Eles pela todos religião. continuam, né? Sim, todos continuam. Entendi. Eles não podem. Não tenho amizade com ninguém mais. Inclusive no batom de Fortaleza agora de abril. Entrou uma menina que, quando eu vi o sobrenome dela, quando ela foi fazer a inscrição comigo, eu falei, esse sobrenome não me é estranho, não me é estranho. E aí, quando ela entrou no batom, assim, que eu bati o olho nela, eu falei, caraca, é fulana. E eu sabia que ela era, né, da religião. Mas eu sustentei, eu falei, agora vai o racha. Aí eu falei, eu conheço você. Mas ela, você me conhece? Eu falei, conheço. Sua mãe é fulana de tal? Ela, sim. E eu falei, eu era da mesma congregação dela, assim, assada. Ela parou, me olhou, ela, cara, teu nome não é realmente muito fácil de achar, lembrei disso aqui. Mas ela também não tá mais na religião. Mas assim, a gente já não conseguiu se conectar, a gente já não era muito próximo ali, né? Era só uma conhecida. Mas isso é muito engraçado, assim, né? E ela falou assim, nossa, como você tá bem. Porque quando você sai de lá, tudo que se prega é que você perdeu o favor de Deus. Eu falei, tô bem, graças a Deus, e com o favor dele, Graças a Deus. Exatamente. Então, eu não tenho mais essa relação. Entendi. Mas fazer em Fortaleza, pra mim, hoje, significa que Fortaleza não é mais o lugar que eu fugi. Entendi. Entendeu? Então, É um pedaço do seu coração, da sua vida, da sua alma, tá lá. E você tá resgatando isso. e que eu tô curando também esse Sim, voltar, né? sim, Então, isso foi muito importante. E aquele grupo que me negou a chance, um determinado dia eu encontrei uma pessoa de lá. E ela falou, e o seu grupinho, como tá? Falei, tá bem. Acontece todo mês, com X pessoas. Ela, nossa! Eu falei, mas é só um grupinho. E tá tudo bem. Cada um, eu falo, né, eu tenho um mantra com a minha filha, né, desde a barriga. Assim, filha, o que os outros falam e pensam é problema do outro. Agora, o problema seu é o que você pensa e o que você fala quando você coloca a cabeça no travesseiro e vai ter a sua conversa íntima com quem te criou, entendeu? Isso aí. Então, eu respeito muito, mas assim, o tipo de comentário que vem de fora, se não reflete quem eu sou, ele não pode me atingir, entendeu? Não pode. A crítica, ela só pode vir se ela for realmente me fazer melhorar, me fazer crescer, me fazer ser melhor a cada dia. Senão, não pode.
fica aí, tá tudo bem, te respeito. Mas tem que exigir o respeito também. É isso, Val. É isso. Tô muito feliz mesmo, muito agradecida. Imagina. Queria que, se hoje a Monielle fosse falar, já que você falou do Flamengo, pro Maracanã lotado de mulheres, que hoje você tá trabalhando com mulheres, então eu vou ser específica nesse episódio, o que você falaria? Que o nosso propósito, ele... Aqui, né? Aqui? Que o nosso propósito, ele nunca é o que a gente acha que é. Na verdade, ele sempre surge na jornada. E a gente precisa estar com o ouvido muito atento. E se permitir viver o processo. Porque às vezes o propósito aparece e a gente tem medo de ir. A gente se sabota do ir, né? Então, quando o coração vibrar aí quentinho e você dizer, será? É isso. Muito obrigada. Obrigada a você, Val. Muito feliz. Gente, curtam a página, ativem os sininhos. Fica aqui a mensagem de conexão. A mensagem do episódio de hoje é de conexão. E muita gratidão também pela experiência. Eu tô na fila, hein? Um abraço a todos. Tchau.